Olá! Você sabia que certos alimentos podem ajudar a prevenir o câncer? Pois é, a dieta que você escolhe pode ser um poderoso aliado na luta contra essa doença. Nesse vídeo você vai aprender sobre os top 10 vegetais que têm propriedades anti-câncer comprovadas pela ciência. Quer descobrir quais são e como incluí-los na sua dieta diária? E qual a melhor maneira de prepará-los para você tirar o máximo de proveito? Então fica até o final, porque o último vegetal ganhou o primeiro lugar em um estudo publicado na revista Food Chemistry, que reuniu 34 vegetais comuns contra diferentes tipos de células cancerígenas humanas. E ele foi o que mais teve ação anti-câncer. Está curioso? Você vai descobrir que com pequenas mudanças no que você coloca no seu prato, pode fazer uma grande diferença na sua saúde. Mas antes de curtir o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E também é muito importante você espalhar esse conhecimento com seus amigos e familiares. Muita gente quer saber como evitar certas doenças, a sua vizinha, a sua amiga do trabalho. Então compartilha aí e me conta, você faz uso de alguns desses alimentos que eu vou mencionar? Já teve câncer? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva embaixo. Vamos lá. Primeiro, eu tenho que lembrar que o câncer é uma doença multifatorial. Isso significa que não depende apenas da sua dieta, mas também de outros fatores como genética, ambiente, estilo de vida. Se você fuma, se é sedentário, acima do peso, você vai aumentar seu risco. Porém, a alimentação saudável é um componente crucial na prevenção e ela deve ser combinada com outras práticas saudáveis para ter um impacto maior. Quais os top 10 vegetais anti-câncer? Será que você faz uso de todos eles? 10º lugar, o tomate. Um fruto simples que está disponível na maioria das mesas dos brasileiros e é fonte de licopeno, um antioxidante que protege contra câncer de próstata, mama, ovário e pulmão. E quanto mais maduro e vermelho, mais te protege. Um conceito que eu quero te dar, que você pode levar para o resto da vida é o seguinte: quanto mais colorido, mais vibrante o vegetal for, mais nutrientes e compostos bioativos ele terá. Então, se você tiver um tomate pálidozinho e um bem colorido, escolha o colorido. Ele vai te proteger mais contra diversas doenças. Agora, quando você come o tomate cru em salada, ele não te protege tanto assim. Por quê? Porque para aumentar a biodisponibilidade do licopeno, a melhor maneira é cozinhá-lo. O licopeno se encontra ligado às fibras do tomate. O calor, o cozimento, quebra essas ligações, liberando o licopeno e tornando mais fácil de ser absorvido pelo seu corpo. Aumenta em até 35% quando o tomate é cozido. Também é importante ressaltar que o licopeno é lipossolúvel, ou seja, é melhor absorvido pelo organismo quando consumido com gorduras saudáveis, claro. Adicionar azeite de oliva extra virgem ao tomate cozido potencializa ainda mais seus benefícios. Veja como os italianos e espanhóis foram certeiros nas suas receitas. E tem que tirar as sementes? Não, as sementes do tomate fazem bem, tem fibras, minerais como magnésio, antioxidantes, e mesmo que você tenha divertículos, pode comer. Estudos recentes não encontraram associação entre o consumo de sementes e o agravamento de diverticulite. Pelo contrário, as fibras são benéficas para a saúde intestinal, prevenindo a formação de novos divertículos e reduzindo o risco de complicações. Nono lugar, as frutas vermelhas. Aqui no canal eu já falei muitas vezes das maravilhas das frutas vermelhas. Podem prevenir contra a demência, melhoram o humor e também ajudam no coração. Morangos, mirtilos, framboesas, amoras são verdadeiras joias da natureza. Essas frutas são ricas em antioxidantes, como antocianinas, que ajudam a combater os radicais livres do corpo, protegendo o DNA das suas células. Além disso, morangos, framboesas têm ácido elágico. Em testes laboratoriais, o ácido elágico parece ter propriedades anticancerígenas, ativando enzimas que destroem substâncias causadoras do câncer e desacelerando o crescimento de tumores. Estudos mostram que esses antioxidantes podem reduzir o risco de câncer de esôfago, de boca e de colo. Eu como no café da manhã, uma xícara de frutas vermelhas com aveia, linhaça, mel e leite. Fica uma delícia. 8º lugar, o espinafre. Já ouviu falar que a luteína é boa para os olhos? Ela também tem um papel na proteção contra o câncer. O espinafre é rico em luteína e zeaxantina, que são carotenoides que protegem contra radicais livres do seu corpo antes que elas causem danos. Alguns estudos mostram que podem proteger contra câncer de boca, esôfago e estômago.
Um estudo com mais de 490 mil pessoas descobriu que aqueles que consumiam mais espinafre tinham menos probabilidade de câncer de esôfago. Outros estudos sugerem que esses carotenoides presentes no espinafre reduzem o risco de câncer de ovário, endométrio, pulmão e colo retal. Entre as folhas verdes, o espinafre é uma das mais densas em nutrientes. Além disso, o espinafre é uma excelente fonte de folatos, de fibras. Folato ajuda seu corpo a produzir novas células e reparar o DNA, sendo especialmente importante para mulheres em idade fértil, pois podem prevenir os defeitos do tubo neural em um feto em desenvolvimento. Agora, para obter o máximo de luteína, consuma espinafre cru nas saladas ou levemente cozido. Sétimo, as leguminosas. Feijão, lentilhas, grão de bico são excelentes fontes de fibras e proteínas vegetais. Eles têm flavonoides, saponinas e ácidos fenólicos que promovem a apoptose, que é a morte celular programada das células tumorais, reduzem estresse oxidativo, além de conter fibras que ajudam a motilidade intestinal. Por tudo isso, estudos mostram que uma dieta rica em leguminosas estão associados a menor risco de câncer de intestino, que está crescendo bastante no mundo, e de próstata. Então, o seu feijão do dia a dia, sua sopa de lentilha ou a salada de grão de bico estão ajudando você a proteger-se de alguns tipos de câncer. Sexto vegetal, a cebola, outra coisa que você já deve estar usando no seu dia a dia e que está te protegendo. A cebola é um alimento amplamente estudado por suas propriedades anticâncer. A cebola é rica em quercetina, que tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. A quercetina ajuda a neutralizar radicais livres e induzir a apoptose de vários tipos de tumor, incluindo mama, cólon, próstata e pulmão. As cebolas também modulam o seu sistema imunológico. Com um sistema imunológico mais forte, você tem menos risco de formar algum tipo de câncer. Inibe a angiogênese, ou seja, chega menos sangue aos seus tumores, limitando o seu crescimento. E olha, uma dica importante, eu falei das cores dos vegetais. Qual você acha que tem mais antioxidantes? A cebola amarela, a roxa ou a branca? A roxa. Elas têm antocianinas, as mesmas das frutas vermelhas. E olha, qualquer cebola cai bem com pratos refogados, em sopas, saladas ou caramelizada com vinagre balsâmico. Fica uma delícia, viu? Quinto alimento, frutas em geral. As frutas são uma parte essencial de uma dieta saudável e desempenham um papel significativo na prevenção do câncer. A Fundação Bill e Melinda Gates pagou um estudo em 2010 para identificar qual a principal causa de morte e incapacidade evitável nos Estados Unidos. Sabe qual ganhou? A dieta americana, seguida pelo tabagismo. A pesquisa identificou que o pior aspecto da dieta americana é a insuficiência no consumo de frutas. Olha só, as frutas são ricas em vitaminas, minerais, antioxidantes que ajudam a proteger seu corpo contra radicais livres e reduzir o risco de câncer. Comer frutas diminui o risco de câncer de pulmão, de câncer de boca, de garganta, de laringe, de esôfago, de estômago, de pâncreas, de próstata, de acordo com uma revisão de centenas de estudos clínicos produzidos pelo Fundo Mundial de Pesquisa sobre o Câncer e o Instituto Americano de Pesquisa sobre o Câncer. Então, como eu falei, comece seu dia com frutas, adicione fatias de maçã ou pera à sua salada. Ou se você não gosta de fruta in natura, desfrute de uma sobremesa de abacaxi grelhado com um toque de mel. Quarto, nozes e sementes. As nozes e sementes são poderosas quando se trata de prevenir o câncer. Amêndoas, nozes, sementes de chia, especialmente semente de linhaça, contém fibras e antioxidantes, ômega 3, que tem propriedades anti-inflamatórias que podem reduzir seu risco de vários tipos de câncer, incluindo de mama e de cólon. A linhaça, em particular, é rica em lignanas, que é um tipo de fitoquímico que pode ajudar a inibir o crescimento de células tumorais e reduzir os níveis de hormônios que podem estar ligados ao câncer. Eu já fiz um vídeo sobre linhaça, vale a pena assistir. E olha, qualquer uma, tanto nozes ou sementes, são fáceis de introduzir na dieta. Adicione uma colher de sopa de linhaça moída ao seu iogurte, salada, ou smoothie ou na aveia, para dar um toque mais nutritivo. A linhaça moída é mais fácil de digerir e absorver, proporcionando o máximo de benefício. Terceiro, repolho roxo. Repolho roxo é um crucífero que merece destaque especial. Ele é uma opção fantástica, pois é mais nutritivo que o repolho verde. O repolho roxo é rico em antocianinas, os mesmos antioxidantes encontrados em frutas vermelhas, da cebola roxa, que, como falei, ajuda a combater radicais livres e reduz o risco de câncer. E o melhor de tudo, o repolho roxo é uma opção mais acessível do que muitas frutas vermelhas.
Pesquisas mostraram que vegetais crucíferos, como repolho, couve-flor, couve de Bruxelas, alho poró, foram capazes de abolir completamente o crescimento de células cancerígenas, impedindo a proliferação e induzindo a morte celular programada, apoptose de células tumorais em vários tipos de câncer, incluindo câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de próstata e câncer de estômago. O repolho roxo pode ser consumido cru, em saladas ou levemente refogado. Experimente uma salada de repolho roxo com maçã, nozes para um prato nutritivo e delicioso. Segundo, o brócolis. O brócolis é mais do que apenas um acompanhamento chato do seu prato. O pessoal fala mal do brócolis, parece ser horrível, mas no fundo é maravilhoso se você souber preparar. O brócolis também é um crucífero e olha, é o segundo superalimento quando se trata da prevenção do câncer. Ele tem sulforafano, um composto que demonstrou ter propriedades anticâncer em vários estudos. Sulforafano ajuda a desintoxicar substâncias cancerígenas do corpo, inibir o crescimento de células cancerígenas, até mesmo induzir morte dessas células. Além de sulforafano, esses vegetais são ricos em fibras, vitaminas, especialmente vitamina C e K, e outros fitoquímicos que têm propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias. Isso cria um ambiente do corpo que é menos favorável para o desenvolvimento e crescimento de células tumorais. Se você puder, vale a pena plantar o broto de brócolis aí na sua casa. O broto de brócolis pode conter mais de 200 vezes o sulforafano que o brócolis. Para incorporar o brócolis na sua dieta, tente cozinhá-lo no vapor para preservar os nutrientes e adicione um pouco de alho e azeite para dar um sabor extra. E número 1, o alho. O alho foi o que ganhou aquela pesquisa publicada na Food Chemistry dos 34 vegetais contra células cancerígenas humanas. O alho contém alicina, que é um composto com poderosas propriedades anticâncer. A alicina é liberada quando o alho é picado ou esmagado, e estudos têm demonstrado que ela pode ajudar a inibir o crescimento de células cancerígenas e estimular a produção de enzimas de desintoxicação do corpo, ajudando a proteger contra o câncer, principalmente câncer de estômago e o colo retal. Então o intestino também. O alho aboliu completamente o crescimento das células cancerígenas em vários desses tipos, impedindo a proliferação e induzindo a morte das células tumorais. Além disso, os compostos presentes no alho são capazes de inibir o crescimento de células cancerígenas sem prejudicar as células normais. A mesma dose do alho, que bloqueou quase 80% da proliferação das células cancerígenas, pareceu não ter qualquer efeito contra as células normais. Então tente incluir o alho ou aumentar o consumo do alho em suas receitas diárias, seja em molhos, sopas, saladas. Para obter o máximo benefício da alicina, pique ou esmalhe o alho e deixe descansar por alguns minutos antes de cozinhá-lo. Um molho de salada com alho pode ser uma maneira deliciosa e saudável de incorporar esse superalimento em sua dieta diária. É bem melhor do que você comprar aquele molho de salada industrializado cheio de açúcar. Importante, outras coisas que você pode fazer para se proteger contra o câncer. Nunca fumar, evitar o álcool, sair da cadeira, sedentarismo inflama. Então vai fazer exercício, o exercício físico é imprescindível até para você não ter recidiva do tumor. Coloque seu peso na faixa, faça seus exames periódicos de rotina, como colonoscopia, mamografias, inclua o chá verde. O chá verde não é apenas uma bebida relaxante, ele é repleto de catequinas, que é um antioxidante que pode ajudar a prevenir o câncer. Pesquisas sugerem que o consumo regular de chá verde pode diminuir o risco de câncer de mama, de próstata, pulmão e pele. Coloque mais cúrcuma em seus pratos. A cúrcuma, o açafrão da terra, é um tempero popular na culinária indiana. Contém curcumina, um poderoso antioxidante com propriedades anti-inflamatórias e anticancerígenas. Estudos indicam que a curcumina pode ajudar a inibir o crescimento de células cancerígenas e reduzir a inflamação do corpo. Adicione cúrcuma ao seu arroz, sopas, smoothies, para dar um toque picante de sabor e saúde às suas refeições. E olha, eu vou te dar uma dica de leitura se você está passando por essa doença. O livro Anticâncer, Prevenir e Vencer Usando Nossas Defesas Naturais, do David Servan Schreiber. Vale a pena dar uma lida. Abra um pouco a cabeça. Pois é, pequenas mudanças na sua dieta podem ter um grande impacto na sua saúde. Incorporar esses alimentos anticâncer no seu dia a dia é uma maneira simples e eficaz de ajudar a proteger seu corpo contra a doença. Lembre-se, a prevenção é a melhor forma de cuidado.
Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, dê um like, se inscreva no canal e compartilhe para que todos possam se beneficiar dessas dicas. Você pode estar salvando uma vida. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar duas recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre linhaça, que eu falo mais sobre essa sementinha fantástica, e meu vídeo sobre alecrim. Você vai gostar, viu? Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado!